Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora dos ministros do STF indo no Congresso para tentar barrar o projeto da anistia, para tentar mudar voto de político. Meu amigo, que coisa assombrosa isso. A naturalidade com que o Globo anuncia aqui que diante da pressão por anistia, o Moraes está buscando a classe política e fazendo acenos para modular decisões. Ou seja, olha só a situação que a gente tem agora, né? Os poderes deveriam ser independentes, né? Você não deveria ter gente do STF lá no Congresso tentando mudar voto de deputado, né? Nem o governo, nem o executivo deveria fazer isso, né? E, no entanto, o que você vê é exatamente isso. Não apenas o executivo tentou demover as pessoas de votarem no projeto da anistia, como agora parece que os próprios ministros do STF, particularmente Xandão, está tentando mudar a ideia dos deputados lá de fazer com que eles mudem o voto e votem contra a anistia, né? Vamos entender esse caso aqui e vamos entender, será que eles vão conseguir? Essa notícia foi sugerida por Zeitgeist 2099, Rio de Janeiro é pior que Gotham City e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, diante da pressão por anistia, o Moraes busca a classe política. O Globo faz isso, nem fica vermelho, cara, nem fica rosinha, assim, de vergonha de noticiar esse tipo de coisa, né? Aqui, ó. Com a intensificação do movimento pela anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes tem feito movimentos interpretados pelo Congresso como uma tentativa de alcançar demonstrações de apoio. Jantares com políticos, visitas ao parlamento e até decisões recentes que indicariam uma inflexão nas punições impostas aos envolvidos no ataque. Eu fico me perguntando se ele ter dado prisão domiciliar ao Chiquinho Brazão, ou foi o Domingos Brazão, nem sei qual dos dois Brazão que foi para prisão domiciliar, não foi isso, ele querendo dizer, olha só, vou poupar o Congresso. Gente, ninguém quer coisa pro Chiquinho Brazão, não, deixa o Chiquinho Brazão se ferrar lá, ninguém tá nem aí para esse cara. A questão toda é o desespero do Alexandre de Moraes nesse sentido, né? Aqui, ó, embora o magistrado tenha um histórico de bom trânsito político desde que assumiu a cadeira no STF, é um idiota em política, não tem bom trânsito nenhum. A percepção entre parlamentares e colegas da corte é que ele intensificou esse negócio depois que a pressão de bolsonaristas se acentuou. Ou seja, ele já está sabendo que vai perder e está correndo atrás. Mas é pior do que isso, porque num primeiro momento eles estavam criticando o governo, que o governo não estava correndo atrás disso. Eles queriam que o Lula fizesse isso, que a Glaze fizesse isso, e a verdade é que falharam, né? Que o projeto da anistia será o primeiro grande desafio da nova ministra de articulação política, da Glaze. Tá fodida, não vai conseguir nada, né? Enfim, o pessoal tentou, o próprio STF está correndo atrás. Olha aqui, ó. Ministros do STF cobram retirada de apoios de deputados da base ao PL da impunidade. PL da impunidade, que eles querem dizer, né? PL da anistia, evidentemente. Esse jornal aqui é jornal esquerdista, né? Enfim, olha só, o pessoal do STF está cobrando que o pessoal da base do governo Lula tire a coisa. O STF está cobrando que deputados da base do governo tirem a assinatura a esse PL da anistia, né? E por que isso? Isso aqui só expõe aquilo que eu já falei para vocês. O governo não tem base de apoio no Congresso. Ah, mas ele tem assinatura. Em tese, União Brasil é da base de apoio, o PSD é da base de apoio, o PP é da base de apoio, o Republicanos é da base de apoio do governo Lula, sendo que na prática o que aconteceu ali foi meramente que os presidentes desses partidos, para ganhar favores do governo, assinaram como base do governo, mas a maior parte dos deputados desses partidos, no caso do PSD não, no caso do PSD a maior parte é pró-governo mesmo, mas tem uma grande parte que é contra o governo. No caso do União Brasil, no caso do Republicanos, no caso do PP, a maior parte dos partidos, a maior parte dos deputados é contra o governo, embora o partido faça parte da base do governo, teoricamente, né? Estão querendo fazer pressão, só que o governo Lula não consegue fazer essa pressão. É isso que esse pessoal não entende. Se o governo Lula pressionar esses partidos, o que vai acontecer é que eles vão sair da base do governo, vai piorar ainda mais o governo Lula. Eles não vão conseguir convencer o partido a convencer os deputados, porque eles não têm armas para isso. Não tem o que eles possam fazer para isso, né? E, além disso, a oposição diz ter contido retirada de assinaturas de urgência.
Alguns deputados chegaram a tirar a assinatura, mas à medida que a oposição também consegue mais assinaturas para o projeto, no final das contas, eles estão conseguindo manter essas assinaturas por lá, né? Aqui, ó. No momento tem 265 assinaturas. Lembra que o necessário são 257. Então tem mais assinaturas do que o necessário. Eles continuam arrecadando mais assinaturas, continuam subindo as assinaturas, mesmo com alguns deputados tirando as assinaturas por pressão do governo e por pressão do STF, ainda está com saldo positivo. Ou seja, no final das contas, eles estão com essa vantagem nisso daqui. Mais uma vez, é um processo que tem um amplo apoio da população brasileira. E como tem um amplo apoio da população brasileira, evidentemente que os deputados querem também aprovar isso daí, porque né, deputado quer voto, quer se reeleger, né? Aliados de Bolsonaro mapeiam votos no STF de olho em revisão de penas. Isso aqui é besteira. Isso aqui é a Malu Gaspar tentando dar a alternativa da negociação, né? Como eu falei para vocês, esse pessoal já percebeu, negação não adianta, até aqui eles estavam na negação. Não que não vai passar, que o Bolsonaro não vai conseguir voto, não que o Bolsonaro ele não é nada, ele não é presidente, né? Ninguém tá sendo acusado de golpe, ninguém gosta do Bolsonaro, ele não vai conseguir votos no Congresso. Quebraram a cara, né? Esse, na verdade, é o grande problema desse pessoal, a dor desse pessoal é essa, que Bolsonaro continua extremamente relevante, e mais do que isso, ele é mais relevante politicamente hoje do que o Lula. O Lula tá lá na presidência da República com a chave do cofre na mão e não consegue aprovar qualquer projeto que ele bote lá no Congresso que não seja de interesse do Congresso, tá? Diga-se de passagem. O Bolsonaro, sendo nada, sem ter dinheiro nenhum para dar para ninguém, ele consegue aprovar um projeto dessa magnitude, ter uma maioria absoluta na casa para aprovar isso e emparedar todo mundo nessa história, né? Para você ver a dor que a esquerda sente com essa história. Não adianta, tudo que eles estão fazendo para tentar tirar o poder político de Bolsonaro não está funcionando. Aí ele vem com essa história aqui, ó. Aliados de Bolsonaro mapeiam votos no STF de olho em revisão de penas. Aí ela está dizendo aqui que os aliados de Bolsonaro estão querendo uma negociação para chegar no meio termo com o STF, que daí não passa a lei da anistia, mas teria uma redução significativa nas penas e coisa e tal. Mas quem está querendo isso, na verdade, é o Hugo Mota. O Hugo Mota não é aliado de Bolsonaro. O Hugo Mota que está nessa preocupação, por quê? Porque ele está numa sinuca de bico, né? Ele sabe que o STF vai retaliar contra ele, talvez prendendo o pai dele lá na Paraíba, se ele deixar o projeto da anistia passar. Por outro lado, ele não pode não botar o projeto de anistia para votar, porque isso foi acordo, né? Isso foi feito acordo no Congresso, ele tem que botar para votar. Então fica o pessoal aqui, eles estão querendo chegar nesse acordo. Mas quem tá negociando isso daqui é o Hugo Mota, não é aliado de Bolsonaro, não, é o Hugo Mota. O Hugo Mota não é aliado de Bolsonaro, né? Eles estão tentando realmente, estão falando aqui, não, porque tem 4 juízes que teriam posições favoráveis a reduzir as penas e coisa e tal. E, de novo, cai naquilo que eu já falei para vocês. Eu acho muito pouco provável que tenha uma redução significativa dessa forma aqui. E mais do que isso, Bolsonaro já falou que não vai aceitar redução nenhuma. 10 anos, cair de 14 anos para 10 anos é muito pouco. Teria que cair para 1 ano e meio e já liberar todo mundo, porque pô, 1 ano e meio já passou, então não tem o que fazer, né? Bolsonaro já falou que não vai aceitar esse acordo. Isso aqui é o pessoal da esquerda, Hugo Mota e o pessoal da esquerda tentando fazer esse acordo para salvar alguma coisa, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eles estão dizendo aqui, não, o próprio STF com o tribunal calibrando as condenações. Cara, esse pessoal escreve essas coisas e nem fica vermelho, amigo. Você já percebeu isso? Para pensar, a gente está falando de justiça, da alta corte do país. Ou a coisa é certa ou a coisa é errada. Não deveria ter... Não, porque não estão negociando, a gente dá uma modulada aqui, dá uma calibrada nas condenações aqui, né? A gente dá uma mexida nos números aqui. Olha o absurdo que a gente chegou na Suprema Corte do Brasil com essa lambança que o Alexandre de Moraes está fazendo ali, né? Então, no final das contas, a história é essa. Tem, segundo eles estão dizendo aqui, tem 4 juízes que teriam um pouco mais de inclinação para reduzir as penas, e seria o André Mendonça, Cássio Nunes, o esperado, o Fux e o Barroso, segundo está dizendo aqui a matéria. Seriam os 4 que teriam essa propensão. Não acredito que aconteça isso, esse STF não vai resolver o problema, o que vai resolver vai ser o problema vai ser o STF de 2030, 2033 na verdade, que é o STF que vai ser da direita, aí a história vai mudar completamente nessa coisa toda aqui, né? Por enquanto, o que se espera é realmente o caminho do Congresso. O Congresso aprovar a anistia, né, mostrando a força do Bolsonaro, e aí depois disso, mas pode ser que o STF declare a anistia inconstitucional. Eu não sei se eles vão fazer isso, mas se fizerem isso, vão estar cavando ainda mais a própria cova na política brasileira, né? Como lembrou o Jorginho aqui,
governadores representam metade do Brasil, tanto em população quanto em economia, os governadores a favor da anistia, né? E isso é uma coisa importante, tá? Porque as bancadas de cada estado acabam tendo muita pressão dos governadores também, do pessoal da política do estado. Então tem muita gente trabalhando a favor da anistia, mesmo com o Lula trabalhando contra, mesmo com o STF trabalhando contra. Ou seja, resultado final disso daqui, o pessoal, o Hugo Mota deu essa semana para o STF, para o Lula tentarem reverter os votos, né? Deu um jeito de viajar, não fazer a reunião de líderes na quinta-feira passada para fugir dessa responsabilidade, mas de qualquer forma a responsabilidade vai chegar nele. Em algum momento isso vai ter que ser votado e vai acabar passando, né? Vai ser a primeira grande derrota da primeira nova ministra da articulação política do Lula, né? Botaram a Gleisi Hoffmann lá, né, com toda a expectativa de que ela fosse resolver. Eu não sei o que passou pela cabeça do Lula de dizer que a Gleisi Hoffmann iria resolver a articulação política do governo. Realmente não dá para entender. O fato é, ela já comprou essa grande primeira derrota dela, pode ter certeza.